Tamarra, sou gerente executiva da Biogás. Bom, para quem não conhece, a Biogás é a Associação Brasileira do Biogás. São as empresas envolvidas aí na produção e também comercialização desse biogás. Dentro da associação, a gente tem todas as etapas da cadeia. Produtores, distribuidores, comercializadoras, consumidores, inclusive. E, para quem não conhece o biogás é um gás obtido aí da decomposição anaeróbia de resíduos orgânicos. E com esse gás, a gente consegue fazer uma série de produtos. Então, energia elétrica é um deles, mas a gente pode fazer também o biometano, que é o biocombustível, que ele pode ser utilizado das mesmas formas que o gás natural. A partir desse biometano, desse biogás, a gente pode produzir, inclusive, hidrogênio, então, fertilizantes. O biogás ele tem uma série de produtos, né, que podem ser direcionados e obtidos a partir desse gás renovável, que é basicamente metano. A molécula de metano ela pode ser utilizada aí de diversas formas. O Rafael do Sei Biogás me precedeu num painel anterior, falou um pouquinho sobre essas utilizações. Então, o que a gente fala é que o biogás ele é uma fonte de energia já madura, não dá para comparar com a solar, né? Não tem nem como a gente comparar com a solar, que é uma fonte aí com quase 20 gigas aí de capacidade instalada. O biogás são 300 megas de capacidade instalada. Então, é uma fonte, digamos, muito pequena quando comparado com a solar, porém, a gente já considera ela uma fonte madura. Ou seja, a gente tem todas as tecnologias aqui, a gente tem a produção aqui, a indústria toda, né, que fornece os equipamentos, toda estabelecida aqui no Brasil. Um equipamento ou outro ainda é importado, mas tem capacidade de ter tudo aqui no Brasil. E o desenvolvimento tecnológico em termos de aprimoramentos ou, né, o que ainda precisa ser desenvolvido em termos de pesquisa, na verdade, já está bastante avançado. O que falta ainda seriam alguns encaminhamentos dessa própria utilização do biogás e do biometano, como eu falei, para geração de hidrogênio, para esses novos combustíveis, o bioquerosene de aviação, o biometanol, mas para a produção de biogás, o uso desse biogás como energia elétrica ou como biometano, a tecnologia já está totalmente desenvolvida, né? A gente fala que o biogás ele tem um papel aí da descarbonização de setores chaves, então setores hoje com grandes dificuldades de descarbonização, ou seja, com poucas alternativas tecnológicas aos fósseis, como o setor industrial, o setor de transportes, o setor de fertilizantes, né, o setor agropecuário. O biogás é uma fonte importante e que se destaca por garantir uma alternativa economicamente viável, já produzida aqui internamente no Brasil, já com tecnologia disponível e que exatamente é uma alternativa já pronta, diferente quando a gente fala, por exemplo, do hidrogênio. O hidrogênio ainda tem alguns desenvolvimentos tecnológicos para acontecerem, ainda carece de algumas questões regulatórias, algumas questões de logística que ainda precisam ser mais estudadas e avançadas. O biogás é um caminho para a independência energética, então a gente fala muito em setores também com sistemas isolados, o biogás é uma alternativa importante. Economia circular, a gente está falando de produzir energia a partir de resíduos, algo que era descartado e que pode virar energia, pode virar fertilizante e trazer novas receitas para um produto, para uma produção agropecuária, por exemplo, né, a partir dos resíduos, algo que era completamente descartado. E aproveitamento do passivo ambiental, como eu falei, que também a gente está gerando receitas, né, novos produtos a partir de algo que era um passivo ambiental. Mostrando um pouco desse crescimento do biogás na matriz energética, o biogás é uma das fontes que está tendo um crescimento, digamos, né, em termos percentuais, mais interessante, né, mais representativo, que vem um crescimento ano a ano bastante importante. Ainda sendo muito pequeno, ainda em números muito pequenos, mas um crescimento bastante significativo ano a ano. Hoje o estado de Minas Gerais é o que tem maior número de plantas, né, maior produção de biogás,
E aí, em função de alguns incentivos fiscais, por exemplo, né, não só da presença dos resíduos, da presença dos empreendimentos, mas pela própria questão de incentivos fiscais, que a gente sabe que também aconteceram na solar, também é o que movimenta a micro e mini geração distribuída, que faz com que essas plantas saiam do papel. Esse aqui é um mapa do biogás, então hoje são 885 plantas de biogás operando no Brasil, uma grande parte disso, 80% para gerar energia elétrica, uma parte gerando energia térmica e uma pequena parte com o biometano, né? O biometano que é o combustível equivalente ao gás natural fóssil. E dessas plantas que geram energia elétrica, uma grande parte é em micro e mini geração distribuída. E aí é algo que a gente vê ainda uma viabilidade bastante interessante. A gente sabe que, por conta da lei da GD, né, algumas alterações nas tarifas, né, um aumento aí, de tarifas que estavam isentas até 2 anos atrás, isso afeta, sim, né, a viabilidade dos empreendimentos, afetou a viabilidade das usinas de biogás também, mas, ainda assim, os projetos eles estão bastante interessantes. O biogás ele tem uma característica eu vou mostrar um pouquinho aqui do fator de capacidade, inclusive. Aqui são um pouco dos números, né? Então, 80% das plantas de biogás elas usam esse biogás para energia elétrica e 763 plantas, então, que estão nessa operação aqui no Brasil. Cerca de 500, mais ou menos, se eu não me engano, são em micro e mini geração distribuída. Tá? O que é esse potencial? Então, o potencial de produção de biogás é de cerca de 90 milhões de metros cúbicos por dia no setor sucroenergético. É onde está o maior potencial para a produção do biogás, a partir são resíduos, uma quantidade gigantesca de resíduos que poderiam estar sendo transformados em energia. E aqui a gente está olhando só o potencial de biogás, que pode virar tanto energia elétrica quanto o biometano. E quanto que isso representa, né? Esse volume, até estou passando aqui, porque esse volume de biogás é um dado que nem todo mundo tem essa percepção em termos de capacidade instalada, que é o número que a gente entende mais. Então, com todo esse potencial de biogás, a gente poderia estar produzindo 19 gigas, né, gigas de capacidade de energia elétrica com esses resíduos. É um volume muito expressivo. Esse potencial de produção de biogás não tem nenhum outro país no mundo, ainda mais quando a gente fala de resíduos, né, com aquilo que é descartado. Quando a gente pensar em uma cultura energética, né, um projeto destinado especificamente para a produção de biogás, isso acontece muito na Europa, esse número aumentaria muito mais. Né? Aqui a gente está falando só dos resíduos, aquilo que não é aproveitado, então aquilo que pode trazer mais receitas, novas receitas para uma produção que não estava pensando em gerar energia a partir de algo que é descartado e é um custo hoje para as propriedades. Então, falando um pouquinho desses atributos do biogás ao setor elétrico e além disso, né, como que ele se enquadra na geração distribuída. O biogás é uma fonte renovável de energia, não existe dúvida quanto a isso, a gente está falando de produzir energia a partir de resíduos. Mas, ainda assim, existem algumas dúvidas em relação a metano, é igual ao gás natural, isso não gera emissões, isso não é a mesma coisa. Então, para quem entende um pouquinho da questão do ciclo do carbono, né, o gás natural fóssil, ele representa aumento de emissões no momento que você queima esse gás. No caso do biogás, ele não representa aumento de emissões. Por quê? Porque esse CO2 ele foi capturado no momento do crescimento da biomassa. Então, a gente está falando de resíduos orgânicos que já foram biomassa, né, já tiveram a sua plantação, sua produção agrícola, agropecuária, e seria descartado, mas isso, nesse momento que foi biomassa, teve a captura desse CO2, e no momento que a gente queima, então, essa energia, né, queima esse metano para gerar energia, esse metano volta para a atmosfera, mas ele já foi capturado. Então, o ciclo do carbono ele é zero, né, ou muito próximo de zero. Então, é uma fonte completamente renovável. A gente está falando de uma fonte flexível, despachável, ou seja, o biogás ele tem a característica
de poder ser armazenado no próprio biodigestor ou em cilindros, né, em gasômetros, assim como a gente armazena gás natural, e ele pode ser utilizado para geração de energia no momento desejado. Essa é uma característica bastante importante, diferente de outras fontes, como a solar e a eólica, que tem uma dificuldade de armazenabilidade, necessitam aí de baterias. O biogás ele já tem a armazenabilidade, né, como sua característica. Isso é bastante interessante, inclusive para fazer usinas híbridas, né? A gente tem falado muito de ter usinas híbridas que vão flexibilizar, tendo a solar e a hidrelétrica, por exemplo, uma solar e o biogás, e uma solar e biomassa, que com o objetivo de equilibrar essa geração, ter a geração contínua ao longo do dia e equilibrar, então, essa intermitência da solar. Geração distribuída, como eu falei, tem um grande papel o biogás por ter um grande potencial no interior do país, né, principalmente em regiões que a gente chama de fins de linha, em que a rede de distribuição não chega muito bem, né, ou chega com algumas dificuldades. A geração, nesse momento, ela é super interessante, principalmente para os produtores rurais que têm essa dificuldade e que não podem ficar sem luz, em que, por exemplo, né, para manter a refrigeração do leite, você conseguir gerar a sua própria energia e garantir, né, a sua qualidade e a sua energia a todo momento, isso tem um valor super importante. Então, o biogás ele tem essa característica de já é inato, né? já faz parte aqui do sistema do biogás ele ser distribuído, porque esse potencial de geração do Brasil ele está em todas as localidades, porque a gente está falando de todos os resíduos. E cada estado do Brasil tem a sua potencialidade. Então, em São Paulo, a gente tem a cadeia sucroenergética, que tem os resíduos da produção de açúcar e álcool, que podem gerar o biogás. A gente está falando no sul, por exemplo, da cadeia agropecuária, com os dejetos animais, um volume gigantesco também, e com a sua potencialidade, né? No sul tem o seu potencial de produção, principalmente a partir desses dejetos. A gente está olhando também os aterros sanitários que estão espalhados por todo o Brasil, todos os municípios têm os seus aterros, né? Esses resíduos orgânicos, resíduos sólidos municipais, né? Que têm os seus resíduos orgânicos que nós produzimos e podem virar biogás. Então, a cadeia da suinocultura é super relevante. Então, a gente está falando de resíduos que estão espalhados, né, que têm potencial em todo o país, e cada região com a sua especificidade, com a sua potencialidade, com uma geração de resíduos mais específica. É um energético armazenável, como eu falei, né, a gente tem capacidade de armazenar o próprio gás ou dentro do próprio biodigestor e também a própria matéria-prima, né? Então, a matéria-prima também sendo armazenável, você consegue estocar e garantir a geração de energia no momento desejado. A capacidade de modulação, então, também está relacionado aí com a possibilidade de ajustes nessa geração de energia elétrica à medida na medida que é necessário. O biogás tem um alto fator de capacidade, estava escrito ali 80%, mas existem plantas hoje com 90% de fator de capacidade, ou seja, isso é eficiência de geração de energia elétrica, né, de transformação de energia nos motores. Quando a gente compara com uma fonte solar, que tem uma eficiência em torno de 20%, o biogás tem em torno de 90%, isso tem um papel muito relevante na viabilidade dessas plantas, né, para a gente estar olhando um mesmo tamanho de planta, com a mesma capacidade instalada de biogás e de solar, você poderia estar produzindo muito mais energia do que uma usina solar. Então, isso tudo tem que estar na conta da viabilidade desses empreendimentos, né? Quem está olhando aí, quem tem esses resíduos, quem tem essa biomassa, tem que colocar isso tudo na conta. E os serviços ancilares. Então, a gente fala também de serviços que são promovidos pelo biogás no momento que ele está nessas localidades fins de linhas, que ele posterga investimentos e contribui com a distribuidora, né? Diferente, a gente está vendo aí algumas situações de alta carga, né, de energia solar pela intermitência, que afeta um pouco aí a distribuição. O biogás, ao contrário, não tem isso, inclusive ele contribui para
a operação mais tranquila do sistema elétrico. Então, o biogás tem um papel primordial. Acho que era isso que eu queria trazer aqui, né, um pouco dessa visão do biogás, para quem não conhece, quiser entender um pouco mais sobre os projetos, sobre como que está o andamento, sobre viabilidade, né, a parte de como que a biogás vem trabalhando em relação à micro e mini geração distribuída. Coloco a associação à disposição e falando que a gente vem trabalhando de uma forma até colocar, né, para o poder público, para a ANEEL, para o Ministério de Minas e Energia, essa diferenciação, quer dizer, todas essas vantagens das usinas de biogás em relação a outras fontes de energia também, mostrando que a gente precisaria, sim, de mais incentivos, pelo menos alguns incentivos que hoje são dados para a geração distribuída, que hoje já foram reduzidos. A gente precisaria manter esses incentivos que foram concedidos, né, por mais tempo, para garantir aí novas plantas de biogás, mostrando exatamente quanto que o biogás contribui, né, como que ele tem vantagens importantes para o sistema elétrico, que isso precisa estar na conta aí desses incentivos. Mas queria colocar a biogás à disposição. Agradeço aí quem estava ouvindo. Obrigada, boa noite.